Ora, muito boa tarde a todos. Enfim, hoje vamos dar início à sétima e última palestra deste ciclo de palestras sobre temas políticos contemporâneos, que é organizada então pelo Doutoramento em Ciência e Política, Associação Universidade de Aveiro, Universidade da Beira Interior, com o suporte do Centro Praxis da Universidade da Beira Interior. Eu espero que, enfim, que seja uma palestra e um debate proveitoso em torno do tópico em questão e que seja, enfim, uma sessão muito produtiva. E queria, desde logo, dizer que hoje teríamos duas oradoras convidadas, sendo que a Feliz Bela Lopes não pôde estar presente e, portanto, será a Paula Espírito Santo que vai fazer a apresentação pelas duas de algo que elas trabalharam em comum. Vamos ter na moderação hoje vai ser o professor Bruno da Costa, que é meu colega da Universidade da Beira Interior e também membro do Praxis, e portanto eu agradeço a ambos por estarem presentes, por terem aceito o convite, e passo então a palavra ao Bruno da Costa. Bruno. Obrigado, Maria João. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, naturalmente, agradecer à professora Paula Espírito Santo e à professora Feliz Bela Lopes a disponibilidade para apresentarem e para connosco também abordarem este trabalho que desenvolveram. O trabalho, ou a apresentação, tem o título de Semipresidencialismo, Espaços de Coabitação Política e Exposição Política e Mediática, o caso de Marcelo Rebelo de Sousa, aqui compete-me também fazer uma breve, não exaustiva, apresentação das autoras deste trabalho. A professora Paula Espírito Santo é professora associada com agregação do ISCS, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. É também professora visitante em outras universidades portuguesas e universidades estrangeiras. É investigadora integrada do CAP e colaboradora do ISPOL, o Centro de Investigação do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Em relação às últimas contribuições, últimas publicações, destacar o livro pedagógico Introdução à Metodologia das Ciências Sociais, edições Sílabo, em edição com Rita Figueiras, Beyond Internet, Unplugging the Protest Movement Wave, publicado pela Routledge, e em 2017, também edição aqui com Marco Lisi, Militância e Ativismo nos Partidos Políticos, Portugal em Perspectiva Comparada, uma publicação do ICS. Tem sido coordenador e participante em vários projetos na área da Sociologia Política, da Metodologia das Ciências Sociais, na área da Comunicação Política, sendo destacar o último projeto, que ainda continua a dar alguns outputs, precisamente o projeto internacional Members and Activists of Political Parties, juntamente com Marco Lisi, sobre os filiados e ativistas portugueses. Dar aqui também uma breve nota, a professora Feliz Bela Lopes é professora associada com agregação do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, foi pró-reitora em 2009-2014 para a área de comunicação desta universidade e as suas principais áreas de investigação são na área da informação televisiva, com especial enfoque no serviço público de mídia, comunicação, jornalismo da saúde, jornalismo político, incidindo também aqui na cobertura mediática da presidência da República Portuguesa. É autora de vários livros, dos quais destacam o mais recente, Marcelo, Presidente Todos os Dias, publicado pela Porta Editora em 2019, mas também jornalista, uma profissão ameaçada da Aleteia, 20 anos de TV privada em Portugal, da editora Guerra e Paz. Por isso é com grande gosto que hoje recebemos aqui na voz da professora Paula Espírito Santo a apresentação desta investigação e partiremos depois para uma fase de algumas questões, algumas dúvidas que possam existir relativamente a este projeto e daria então a palavra à professora Paula Espírito Santo. É muito gosto de voltar a estar com a professora nestes meandros académicos. Muito obrigada, é um gosto enorme, muito obrigada, professora Bruno Ferreira Costa, obrigada pelo convite à professora Maria João Cabrita, fico muito
honrada por estar aqui convosco, por esta colaboração com a UB e com a Universidade de Aveiro. E de facto fiz aqui uma escolha com a professora Feliz Bela acaba por ser aqui um misto de 2 trabalhos que publicámos em artigo científico. Eu até já depois posso disponibilizar esses links e esses trabalhos que estão já em artigo, que no fundo acabam por representar um conjunto. No fundo há aqui uma sequência em que nós vamos acompanhando a Presidência da República e vamos percebendo qual a relação entre a política e os média e em que medida os média contribuíram para a construção de uma determinada imagem mediática de proximidade, muito interpretada pelo Presidente da República, muito personalizada e que em grande medida acaba por dar uma configuração diferente àquilo que nós entendíamos que era o semipresidencialismo português. Eu vou já compartilhar aqui então a tela com o trabalho e fazer aqui de maneira que se possa visualizar o melhor possível. Bom, julgo que conseguimos todos ver, penso eu. Então, eu tinha aqui os 2 títulos já em português e inglês, e uma vez que não há nenhum colega que não entenda português, todos estamos na mesma matriz cultural e linguística, vou já então fazer a apresentação em português. De facto, é este o contexto e o átrio, o tema, o semipresidencialismo, espaços de coabitação política, exposição pública e mediática, o caso de Marcelo Rebelo de Sousa. Devo dizer que neste momento nós estamos ainda com o último trabalho sobre o primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Nós temos feito uma monitorização desde o primeiro dia da tomada de posse. Primeiro fizemos até uma comparação com o governo e a forma da exposição mediática, seguindo um levantamento diário da imprensa e de toda a imprensa semanária e diária, e fizemos essa comparação com o governo, mas aqui nós estamos aqui a centrar-nos só no caso Marcelo Rebelo de Sousa. Daí que o nosso ponto de partida e aquilo que nos levou a esta observação, e no plano de interesse científico, a ideia é esta: estamos a assistir a uma transformação gradual, profunda, do espaço político-mediático português, desde março de 2016, e vamos então analisar em que medida é que essa transformação foi sendo levada a cabo, e aqui particularmente pela mão e pela forma de desempenho do cargo presidencial por parte de Marcelo Rebelo de Sousa. Ainda também entendemos aqui um conceito importante, que é o conceito de semipresidencialismo, percebendo depois, fazendo aqui depois uma pequena nota sobre o alcance do semipresidencialismo, num plano histórico, num plano teórico também, e tentarmos perceber como é que ele foi adaptado ao contexto nacional, a partir de uma introdução que acaba por ir às origens por Maurice Duverger, e que depois acaba por ser reinterpretado de uma maneira diferente, construtiva, politicamente diferente ao longo dos vários presidentes que fomos tendo, a verdade é essa, com raízes também num Estado novo e numa evolução que acaba por ter depois o desfecho ou a base que nos dá esta configuração na Constituição de 76, e é essa a caminhada também que depois merece alguma atenção, mas nós vamos centrar-nos sobretudo no caso presente e particularmente o caso de Marcelo Rebelo de Sousa. Daí que o nosso objetivo central é observar então um novo patamar, uma dimensão de proximidade que todos nós vamos vivendo ao longo dos últimos 5 anos, entre eleitores e eleitos, e que resulta também numa centralidade que também fomos observando ali com o interregno durante o tempo da pandemia, uma centralidade da mensagem político-presidencial. Daí que há aqui uma relação de proximidade que é fomentada e bidirecionada entre Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto presidente, e os média, ou seja, a relação não é só da sua parte relativamente aos médias, os média também o procuram, daí que há aqui uma relação longa. Aliás, ele dizia na sua campanha que há 20 anos que faço campanha eleitoral, que não valia a pena fazer campanha eleitoral precisamente por isso, porque era reconhecido pelo sistema político e até poderia criar alguma inequidade em relação
aos seus opositores, mas esse é um ponto importante. Esta relação com os média tem uma raiz, tem uma forma, um formato muito particular com aquilo que é o desempenho por parte de Marcelo Rebelo de Sousa. Daí que a nossa questão, as questões que nós colocamos é em que medida Marcelo Rebelo de Sousa reconstruiu o espaço mediático através da constância da sua presença em múltiplos passos e palcos do sistema político, e em que medida também introduziu um novo plano de visibilidade e proximidade em relação ao sistema político em geral e em particular junto das populações. E temos também ainda uma questão acessória, que é qual a abertura e a permeabilidade da imprensa à influência do poder político no espaço noticioso, precisamente esta relação bidirecionada, onde a construção da mensagem não se faz apenas por via daquilo que é um input presidencial para que seja ampliada precisamente a mensagem junto das populações ou junto dos média. Mas vamos aqui um bocadinho primeiro às bases para percebermos, porque o conceito que está na base de tudo isto, e sendo também o presidente Marcelo Rebelo de Sousa um dos autores da Constituição, de facto, temos então aqui um regime político português que se pode caracterizar como semipresidencialista, com todas as suas interpretações diferentes por vários presidentes, pelo menos no plano da história democrática, e que acaba por se caracterizar por esta menor visibilidade pública e também por haver uma menor visibilidade quanto à sua ação política, isto nos termos da Constituição. E depois também, em regra, esta menor visibilidade acabava por ser acompanhada também por uma menor visibilidade na agenda pública e mediática. Salvo, claro, em momentos de grande valor ou de grande projeção histórica pontualmente. Era esta a regra. Bom, apesar desta regra, o que nós observamos então em Marcelo Rebelo de Sousa é que é um presidente que tem vindo a coexistir num espaço mediático de uma maneira, juntamente com outros intervenientes regulares do sistema, o caso do Primeiro-Ministro, o caso de todas as camadas políticas que têm essa intervenção, mas que acaba por ser também, em grande medida, um motivo de excepcionalidade, a isto que nós podemos dizer que seja a regra, ou que foi a regra, e a prática da comunicação política na cobertura da Presidência da República no sistema democrático português. Daí que há aqui um novo horizonte entre os média e o poder político, e há aqui uma influência que temos já a dizer, e este é um ponto que nós estamos aqui depois a estudar no outro artigo que vai sair, não podemos afirmar que extravasa as competências político-constitucionais da atuação deste órgão de soberania, que é o Presidente da República. Contudo, há, de facto, uma influência que acaba por gerar aqui uma relação de proximidade e também que acaba por garantir de uma forma diferente este papel essencial do Presidente da República, que é o de ser o garante do funcionamento do sistema político democrático e ser um fiel da balança que permite o equilíbrio da balança de poderes das várias instituições. Bom, mas ainda aqui um bocadinho à raiz mais teórica, porque é daí também que vem esta configuração e esta leitura mais pragmática. De facto, esta distinção de semipresidencialismo vem da obra clássica do Verger, que acaba por ser depois lida de várias maneiras, em vários contextos, mas os casos de França e de Portugal são paradigmáticos neste plano, e é também neste plano que nós encontramos, à época em que Duverger escreve a obra, encontramos em França poderes que são muito claros relativamente ao que é a chefia do governo e dos demais órgãos de soberania, e agora, pensando em Portugal, os órgãos de soberania, os tribunais, têm o seu espaço, a Presidência da República, a Assembleia da República e o Governo. Ainda temos este conceito que foi estudado também por outros autores, neste caso no plano do direito, e Vital Moreira, Gomes Canutilho,
tem uma obra importante, clássica também, que são os poderes dos presidentes, em que fazem uma leitura prática também das várias interpretações que são feitas pelos presidentes no tempo da democracia, até à publicação da obra, e lembram-nos, e depois Moreira vem a complementar, que, por exemplo, temos em Yanes uma leitura aumentativa, estou a usar os mesmos termos, das obras, uma leitura aumentativa dos poderes do presidente, em 76 e 86. Já depois temos esta relação com o governo, onde, por exemplo, Cavaco Silva acaba por ter, enquanto primeiro-ministro, chefe de governo, 85, 95, acaba por ter, porque ele tem 4 anos, depois tem 2, há uma moção de censura e depois tem mais 4 anos, ou seja, ele tem 10 anos enquanto primeiro-ministro, e a sua posição foi, enquanto primeiro-ministro, também de gerar algum esvaziamento dos poderes presidenciais, particularmente nas áreas da defesa e da política externa, que é um elemento que agora, neste momento, está em discussão de novo, são as atribuições no plano da defesa que competem ao Presidente ou que competem, por exemplo, ao chefe-maior de Estado das Forças Armadas. E neste plano temos depois essa consequência que vem a ser mais vivida por Mário Soares e particularmente depois a sua interpretação. Aliás, ele tem depois a ideia das presidências abertas, talvez seja um dos presidentes, na altura nós não tínhamos ainda os canais de cabo, não é comparável, nós não conseguimos comparar a realidade que hoje, a realidade mediática que é vivida por Marcelo Rebelo de Sousa com a realidade de um tempo, de um presidente que poderia ser muito idêntico em termos de popularidade, em termos de desempenho das suas funções, que era Mário Soares, e as presidências abertas foram disso exemplo, e depois também o mandato em que ele consegue, o segundo mandato em que ele consegue uma vitória retumbante, chegando quase aos 70%, que é também o tal exemplo que neste momento se vivia agora nas últimas semanas desta campanha eleitoral. Será que Marcelo Rebelo de Sousa conseguiria igualar os resultados de Mário Soares? De facto, ele foi muito popular, mas popular num tempo em que nós tínhamos, essencialmente, tínhamos ainda 2 canais, e depois começam a surgir em 93, 94, a SIC Notícias. Estamos agora a falar de canais de notícias que fazem a cobertura da política, não é? Da sociedade. Daí que há aqui uma comparação que é desigual, mas onde o desempenho foi também muito aclamado publicamente. Lembro aqueles slogans de Mário Soares: os portugueses conhecem-me, os portugueses conhecem, o Soares é fixe, que no fundo davam a entender todo o seu percurso no plano histórico da cultura política portuguesa, e também com todos os contornos que ele foi tendo, também como Ministro dos Negócios Estrangeiros e de tudo aquilo que veio a reboque da descolonização, mas foi realmente uma figura histórica, tal como Marcelo Rebelo de Sousa, de forma diferente, também tem o seu caminho e também é uma figura histórica, mas que vive particularmente num contexto dos média tradicionais. E quando digo os tradicionais são a televisão, a rádio, a imprensa, em que percebemos também, esse é outro estudo depois a fazer no futuro, em que percebemos que durante o tempo da pandemia a relação com os média foi necessariamente quase, não foi interrompida, mas foi muito atenuada por parte de Marcelo Rebelo de Sousa. Nós já não víamos cotidianamente nos órgãos de comunicação social, e percebemos também que é um político que se fez com os órgãos de comunicação social tradicionais, não é um político do online. Por exemplo, Cavaco Silva já seria um político do online, e sabemos que, por exemplo, a página da presidência no tempo de Cavaco Silva sofreu uma melhoria incrível. As comunicações que ele fazia eram através da página da presidência, e de facto foi um político que se resguardou muito do espaço mediático, que era precisamente o oposto do desempenho e da performance, neste caso, do desempenho de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas percebemos também que não é um político que convive com as redes sociais ou que vive num mundo paralelo ou quase simultâneo dos vários suportes que nós podemos ter à disposição. É, de facto, um político tradicional, agora podemos dizê-lo assim, que vive particularmente a televisão, que é também um recurso e um meio de comunicação que pode não ser tão extensivo assim para todas as camadas da população, particularmente para as camadas mais jovens, que sabemos que
talvez não privilegiem tanto, e há estudos que o comprovam, tanto a televisão como privilegiam outros suportes de comunicação. Bom, mas ainda temos outros estudos que também trabalham o semipresidencialismo português num contexto europeu e remetem para a sua vertente histórica, autoritária, que nós não podemos esquecer, porque as raízes e a solução que é dada em 76 também é uma contra-resposta a todo o percurso que nós temos da nossa história do século XX, em todos os seus detalhes e aprendizagens que fomos tendo. Daí que há aqui esta evolução que se deve ter enquanto ADN genético e também revolucionário a acrescentar para uma Constituição de 76. Temos então esta variabilidade do percurso nacional em termos de definições dos poderes presidenciais, mas temos depois também aqui o forte controle por parte do regime político, enquanto presidente do Conselho, em relação a Oliveira Salazar. Depois há outros trabalhos, de 2018, Costa Lobo, sobre as dinâmicas da Constituição Portuguesa. Este é um estudo também interessante numa outra vertente. A nossa vertente aqui será mais virada para a ciência política e para a relação com a comunicação política. Mas há realmente algumas leituras importantes que se podem fazer. Depois ainda temos também o trabalho de Freire Costa Pinto, que observa os poderes do presidente num prisma centrado na ciência política e depois a forma como esses poderes podem ser mais ou menos dinamizadores de todo o contexto político e todo o contexto dos órgãos políticos que, no fundo, acabam por ter o seu próprio papel no desempenho nacional. Ainda é este contexto que nos explica o papel diferenciado que têm as eleições de primeira ordem e de segunda ordem. As de primeira ordem, em regra, mais participadas, centradas na Assembleia da República, na Presidência da República. As de segunda ordem, eleições com menor participação política, o caso das eleições autárquicas, o caso das eleições também regionais e até as eleições europeias, sabendo nós que são eleições sempre que são vistas como menos importantes, apesar da sua importância efetiva ser extrema, mas num plano pelo menos de adesão às urnas, a interpretação que é feita pelos eleitores acaba por ter essa visibilidade, e nós apenas estamos a olhar aqui aos valores da participação política. O semipresidencialismo também leva-nos a esta ideia de coabitação política e também agora, no caso particular de Marcelo Rebelo de Sousa, a uma exposição política mediática por opção sua e que tem a ver com a sua forma de estar e de ser desde todo o tempo em que ele foi comentador político, em que esteve em vários órgãos de comunicação social, e essa foi realmente também a matriz essencial da sua relação com os média, enquanto depois presidente e continuando a ser presidente, e agora num mandato um bocadito diferente, também com características diferentes, que também tem que ser estudado, mas ainda estamos nos primeiros meses. Ainda esta ideia de personificação, esta ideia, aliás, ainda hoje estava a lembrar-me, mais uma vez, eu julgo que agora houve aqui um interregno, mas estamos a voltar a ver de novo Marcelo Rebelo de Sousa como alguém atuante no espaço mediático. Ainda, aqui de uma forma mais resumida, temos então a ideia daquilo que estivemos a ver, as competências e os poderes presidenciais. Depois, a coabitação política, no plano dos vários órgãos de soberania, mas no caso dos tribunais com um espaço diferenciado, e aqui pensando em Montesquieu e na separação dos poderes. As relações institucionais entre a presidência e estes restantes órgãos de soberania, e depois um traço marcante que sempre foi e vai ser sempre o mínimo denominador comum, independentemente das várias fases que se vão observando na presidência da República em termos de contextos, de cultura, de economia e de tudo aquilo que é o momento da pandemia. Há realmente sempre a procura do contacto com as comunidades, dentro da proximidade possível num tempo de pandemia, muito mais distante, porque também entronca ali com a fase das eleições, e há aí uma estratégia mesmo de menor visibilidade, até para evitar o desgaste político que todo o contexto da pandemia poderia trazer, porque não foi
acabava por trazer aqui um retorno que não era fácil de justificar, no plano económico essencialmente, mas temos então características que são estas: menos visível em termos gerais publicamente, menos marcante na decisão política, menos interventivo na agenda imediata. Estes são os traços em abstrato, mas depois temos então uma ligação diferente e uma forma diferente de entender estas características do semipresidencialismo. Ainda relativamente à componente da comunicação na relação com a imprensa, com a inclusão cívica e com a designada crítica informada, há aqui um espaço teórico que é importante também entender, que nos lembra nesta proximidade, e porque os médias são aqui um ponto de ligação entre a política, a mensagem política e as massas e o público eleitor e todos aqueles que fazem parte das comunidades políticas. É importante pensar que há, por exemplo, quando nós falamos em Newman, em 1986, atenção que não é Neumann, nós estamos a falar da espiral do silêncio, estamos a falar de um outro autor, lembra que há uma fraca capacidade das massas no plano da reflexão política, isto numa oposição clássica entre elites e massas. E este é um ponto que nós consideramos muito importante, porque julgamos e entendemos que, no fundo, é isto que também Marcelo Rebelo de Sousa quer desconstruir. Ou seja, ele quer trazer uma maior proximidade à política, que por vezes acaba por estar num pedestal distante, apenas próxima quando é o tempo da campanha eleitoral. Ele quer trazer um entendimento diferente, que gere maior confiança e maior proximidade entre eleitos e eleitores, precisamente num paradigma que ele entende ser essencial para promover a salubridade da democracia. E sabemos também que, enquanto professor constitucionalista, ele tem também um entendimento muito particular daquilo que são as características do sistema político e a forma como o sistema político deve funcionar no plano democrático. E pelo conhecimento que tem, ele acaba por trazer todas as valências no plano da comunicação, todas as credenciais que já tinha granjeado nesta abertura de canais que ele vai fazendo ao longo do tempo, junto dos médias, junto da comunicação social, e não lhe é difícil carregar essa mensagem de maior proximidade. Aliás, ele tem uma forma de atuação que acaba por ser próxima dos médias, mas que na sua natureza muitas vezes até não procura necessariamente a espetacularização da notícia. Eu vou dar um exemplo. Há muito tempo, eu não sei agora precisar quando, mas há muito tempo que Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, tira 2 dias por semana, e continua a fazê-lo durante a pandemia, para à noite estar junto dos sem-abrigo. Aliás, essa é uma das grandes causas da sua presidência. Era um dos grandes objetivos, era erradicar as pessoas que vivem na rua, erradicar os sem-abrigo, pelo menos nas grandes cidades, e particularmente Lisboa, Porto, Coimbra. Não sei se ele depois teria a intenção de fazer mais, mas chegar ao final ou do primeiro mandato ou do segundo, pelo menos nesta continuação, porque depois meteu-se esta pandemia pelo meio, mas era diminuir ou retirar das ruas o máximo de pessoas que ele conseguisse. E quando ele fazia estas visitas, ele nunca se fazia anunciar, por acaso, porque ele tem uma agenda, pode-se dizer que ele tem uma agenda pública, que é a agenda que os médias conhecem e que têm que conhecer, porque fazem a cobertura noticiosa da política na atualidade e da Presidência da República. Depois tem uma agenda semipública, que é aquela que alguns dos jornalistas acompanham, aqueles que estão mais próximos e que têm acesso de alguma forma à informação privilegiada, e depois há uma agenda privada. E este tipo de iniciativas fazia parte da sua agenda privada, ele não as divulgava. O estar perto dos sem-abrigo, o distribuir refeições, o ir com algumas dos voluntários que vão distribuir refeições à noite, esteja frio, esteja calor, esteja a chover, e algumas vezes nós vimos que alguns jornalistas o acompanharam sem que ele os chamasse. Daí que esta forma de estar, que eu dizia que não procura a espetacularização da notícia,
é importante também para se perceber que não há propriamente uma intencionalidade de divulgar apenas para criar motivos de popularidade da sua ação. Há também uma maneira de estar que vem de antes de ser Presidente da República e que tem a ver com o ser católico, que tem a ver com o seu espírito humanista e com uma designação de vida em que ele entende que tem que estar próximo das pessoas, e é essa apenas um retrato também das múltiplas facetas que nós podemos ver no Presidente da República. Daí que nós, ao colocarmos esta parte da ideia da inclusão cívica, da crítica informada e da relação com a imprensa, e depois dos trabalhos que foram sendo feitos, o caso do estudo de Almond e Verba sobre a importância da cultura cívica, os vários níveis de ligação e de entendimento das populações com as instituições do Estado, dirigidas pelo poder político, acabam por nos permitir perceber que esse é também um dos seus objetivos, é aproximar, promover maior inclusão, não só para o tempo das eleições, mas particularmente permanentemente, até porque não se pode fazer um clique de repente a 3 meses, ou a 2 meses, ou a 15 dias, que é o tempo oficial da campanha eleitoral, para que as pessoas passem a valorizar mais a política, a valorizar e a acreditar na política, porque nós, quando votamos, é diferente quando compramos um imóvel, um automóvel, ou um produto qualquer em que nós pagamos e levamos o produto, não é? Na política nós temos que acreditar, nós votamos primeiro e depois o produto vai sendo conhecido ao longo de 4 anos ou de 5 anos, não é? Daí que é um voto de confiança, que por vezes pode gerar descontentamento quando não correspondem as respostas àquilo que nós ambicionávamos antes. Mas este é um trabalho que tem que se fazer em permanência, e isto é uma leitura também que nós associamos à maneira como a política vai sendo também desempenhada de forma diferente nesta interpretação que é feita por parte de Marcelo Rebelo de Sousa. Ou seja, há aqui uma procura também de uma inclusão cívica. Eu dou outros exemplos. Quando se comemoram os vários dias por exemplo, quando se comemora o 10 de junho, o 10 de junho, dia de Portugal, ele tende sempre também, quando era possível, não é? Procura sempre fazer 2 ou mais cidades, não só em Portugal, como também fora de Portugal, onde há uma comunidade de França, Luxemburgo, onde há grandes comunidades de portugueses, e acaba por não centralizar tudo, e isso é muito importante, a não centralidade da mensagem, sendo presidente de todos os portugueses. Isto nós não encontramos até aqui, mesmo em Mário Soares, nas presidências abertas, em que ele faz até visitas históricas e interessantes a vários países, em que o vemos nas ilhas, eu não sei se foi nas Galápagos, em que ele esteve em cima de uma tartaruga gigante, e que nós pensamos, mas qual a relação que Portugal tem económica, em termos diplomáticos, será que vem daqui alguma solução importante para Portugal? Bom, mas essas presidências abertas tiveram uma interpretação especial por Mário Soares. Aqui temos uma outra interpretação, mas passa também por estar sempre próximo. Eu recordo-me quando foram os incêndios, por exemplo, em Pedrógão Grande, em que Marcelo Rebelo de Sousa chegava a estar antes dos próprios bombeiros. Ele chegava antes de quem tinha que estar para acudir às populações. E obrigou, de certa forma, a colocar os membros do governo também naqueles palcos de forma tão rápida como ele o fazia, porque ele chegava antes dos próprios membros do governo que tinham que lá estar. E isto é diferente, e o nosso sistema político, eu não sei também se há assim muitas democracias que tenham esta relação que foi desenvolvida de proximidade por parte do presidente português, mas é pelo menos uma maneira diferente. Nós usamos aqui, até nestes trabalhos que estamos a fazer com a professora Feliz Bela Lopes, usamos a expressão da presidência como um lugar nómada, ou seja, em vez de estar centrado em Lisboa, confortavelmente, está descentralizado onde existe Portugal e onde estão os portugueses. E os portugueses estão dentro do espaço do território nacional, mas também estão fora do espaço do território nacional. E essa é outra das grandes questões, que é a participação eleitoral, não só daqueles que estão cá dentro, e sabemos que a participação eleitoral está a vir paulatinamente a descer em todas as eleições,
todas elas, não houve ainda uma única eleição desde 76 ou desde 75, Assembleia Constituinte, e 76 tivemos 3, Assembleia da República, presidenciais, autárquicas, não houve ainda nenhuma em que, passando de eleição em eleição, fosse qual fosse o tipo, nós tivéssemos um aumento. E esse é um ponto importante de perceber. Nós não queremos, eu agora estou a fazer uma interpretação do nós, no sentido de nós, enquanto eleitores, nós provavelmente não iríamos querer ter um voto obrigatório, não é? Mas há países que o têm, e eu acho que esse é um recurso que é o pior de todos. Já não falo do ensaio sobre a lucidez ou ensaio sobre a cegueira do José Saramago, em que se atingirmos 90%, e por este andar chega-se lá também, é só uma questão de tempo, mas se atingirmos 90% de abstenção, se calhar tem que haver um dia em que, de forma autoritária, unidirecionada, se decreta o voto obrigatório. O Brasil tem voto obrigatório, mas isso é quase retirar-nos a capacidade de nós podermos ajuizar em nosso valor sobre a importância do ato eleitoral. Alguém tem que pensar que é tão importante, que torna obrigatório. Eu penso que nenhum governo quererá tomar uma decisão dessas, que certamente vai ser muito impopular. Daí que o trabalho tem que se fazer, agora estou quase aqui a fazer também um julgamento, mas agora, enquanto investigadores que somos de ciência política, todos nós gostaríamos que houvesse maior interesse, maior participação no ato eleitoral, para que todos pudéssemos entender que a nossa opinião é importante. Mas isto não se faz por decreto. Nós, quando um jovem atinge 18 anos, nós não podemos obrigá-lo a votar se ele não souber sequer quem são os partidos ou quem são os candidatos. No caso presidencial, os candidatos. Eu às vezes brincando, também tenho uma criança de 12 anos, isto tem que ser devagarinho, e um dia vamos a uma instituição, vamos por exemplo, uns dias, há tantos locais onde podemos ir historicamente, por exemplo, os dias do 25 de Abril podemos ir aos Jardins da Presidência, quando estivermos lá perto, no Porto, em Coimbra, na Covilhã, há tantos espaços que são a nossa história, tantos espaços museológicos têm a nossa história, tantos espaços criativos, novos, que fomentam o interesse pela participação cívica, e tudo começa por aí, porque senão depois acaba por ser só um milagre, não é? O querer ou não votar já tem que haver essa inclusão que passa também pela escola, porque se não passar pela família, pela escola também não passa muito dos estudos que nós temos feito, a parte de ter mesmo as disciplinas de cidadania, do que eu vou observando, não fiz nenhum estudo sobre isso, mas tem muito sobre ambiente, tem muito sobre a relação com o outro, tudo isso é importante, mas mesmo em ano de eleições, e este é um ano em que estamos a ter 2 eleições, tivemos já uma e vamos ter outra, não há um único conteúdo sobre participação eleitoral, importância da política, das instituições, e nós pensamos, mas eles são pequenitos, não estão a dar importância. Ao futebol dão bastante, eu também dou. Agora, nem vou dizer clubes, porque se nós dizemos um partido, este partido, o outro é do outro. Se dizer um clube, bem, aí já a fama fica toda, mas ficamos logo um bocado em desvantagem. Nem sequer vale a pena. Mas para dizer, eu agora vou só contar uma situação. Uma vez estava, o pequeno estava na natação, e olha, foi no primeiro mandato, o Marcelo Rebelo de Sousa tinha sido eleito há uma semana, por aí. E lembro-me que estava na natação, naquela pressa, veste roupa, tira roupa e tal, e estavam uns 3 ou 4 miúdos, isto já foi, deviam para aí 7 anos, e o meu também, até essa idade, e estava numa grande discussão sobre futebol. E sabiam o nome dos jogadores, e quem é que, e a contratação, e o que é que ia acontecer, e trocasse. E pá, eu estava ali já atrapalhada. Bem, também as mães não estavam por perto, não digam nada a ninguém, e disse assim, olha, desculpa lá, tu sabes qual é o nome do atual Presidente da República? Eles ficaram calados a olhar, não disseram nada, e pensaram, olha, pronto, quem é que é esta, que é que está-me aqui para aí a dizer? Disse assim, olha, chama-se Marcelo Rebelo de Sousa, foi eleito há uma semana. É importante saber os nomes dos jogadores, mas também deverias saber o nome do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, que é o António Costa, o nome de... Não, por acaso, na altura... Ainda não era, mas já não me lembro se estávamos a falar, não, já não me lembro se foi o António Costa, se foi o Presidente da República. Sei que tínhamos tido eleições há pouco tempo, agora estou... eles ficaram a olhar e depois, olha, fui andando e pensei que era importante, não é logo pequenitos. Bem, mas voltando aqui à ideia do envolvimento cívico e à ideia do envolvimento democrático, esta ideia realmente tem sido trabalhada por alguns autores, Negroponte,
Pippa Norris, Hickman, e têm vindo a trabalhar a cultura política, a cultura cívica, e no plano de investigação, no fundo, como é que nós temos feito esta caminhada de inclusão, de distanciamento e de desconfiança, porque é outro dos conceitos que se trabalha cada vez mais nas democracias ocidentais, para o bem e para o mal, nós apanhamos rápido o comboio. E neste momento nós trabalhamos o distrust, ou seja, em que medida nos tornamos descrentes, ainda que muito críticos, mas muito descrentes e mais informados, enquanto geração cada vez, em comparação com a anterior, somos sempre, a geração seguinte é sempre mais informada, mais crítica, menos votante, mais descrente. Daí que as características que nós estamos a falar do sistema político português, do aumento da abstenção, não são típicas só do sistema político português, são das democracias ocidentais. Mas, de novo, este plano depois também da comunicação e a forma como nós podemos gerar patamares e relações de informação com a sociedade e com os novos média. E depois também outros autores têm vindo a estudar, da UBI particularmente, Correia, Fidalgo, Serra, têm vindo a estudar também, sobretudo, a relação entre as fronteiras da informação sobre a sociedade e a maneira como há, de facto, os efeitos cognitivos sobre os média acabam por ter contornos muito particulares quando falamos deste distanciamento relativamente à política, ou seja, os meios de comunicação acabam por foram estudados ao longo de muito tempo, desde o início do século XX, o Lasswell, o Lazarsfeld, o Berelsen estudaram os efeitos cognitivos dos média, e nós percebemos que os novos média vêm trazer patamares e também fronteiras de inclusão cívica que são de particular interesse, sobretudo quando nós observamos este descrédito da democracia. Daí que, quando falamos também deste processo de construção noticioso, não podemos desligar do alcance social da informação e também da intencionalidade da comunicação como motor político do sistema democrático. E este é um ponto essencial. Nós temos que perceber que nenhuma comunicação na política é desprovida de intenção. Eu não estou a dizer que não seja inocente, porque pode ter até uma ambição que não é apenas partidária, mas pode ser uma ambição política. E é esse o ponto que nós procuramos entender que seja também o papel do Presidente da República, qualquer que ele seja. É esta tentativa de trazer para dentro da política a inclusividade, a nossa relação com a política e esta relação também de identidade que deve ser também direcionada num plano, tendo em conta as elites que nos governam, deve ser direcionada de cima para baixo, porque no fundo deve ser promovida por parte de quem nos governa, usando agora também a expressão de quem governa, who governs, do Dawes, deve ser do Robert Dahl, desculpa, deve ser realmente uma ideia de elites, direcionada pelas elites, mas fortemente participada entre todos. Bom, daí que nós fizemos depois também um trabalho, a professora Felisbel e eu fizemos um trabalho sobre a importância do governo também na marcação da agenda mediática. Bom, e agora passando ao estudo empírico, o que nós fizemos aqui foi o nosso ponto de partida foi a imagem do presidente, a singularidade do seu desempenho e a imagem do presidente enquanto construção também dos média, que acaba por trazer focos de atenção, de dinâmicas, de poderes, de interesses políticos, mas também de interesses editoriais. E depois, que tipo de espaço público refletem os textos noticiosos que falam da Presidência da República? Bom, daí que estes são os nossos pontos de partida, no plano empírico. Depois também a noção que temos que ter que esta imprensa, falando particularmente, porque os estudos, há uma parte do trabalho que temos a imprensa diária e semanária e outra temos só a imprensa diária. Bom, mas a imprensa diária, mutatis mutandis para a imprensa semanária, cria então quadros de percepção da realidade, constrói enquadramentos noticiosos e provoca agendamento. Bom, este é um ponto importante
que todos nós acompanhamos e percebemos no plano da comunicação política, que acaba por ser, são poderes que estão adstritos à construção do espaço público mediatizado e depois particularmente à imprensa. Depois também estes dois conceitos, eu agora não vou desenvolver, a professora Maria João Cabrito, o professor Bruno tem vindo também a trabalhar sobre os conceitos de espaço público, aqui não será o nosso foco, mas também é um conceito que faz parte destes trabalhos. Quando nós falamos aqui em espaço público, estamos a falar de uma comunicação que é ilimitada, nós não estamos agora a falar do Habermas e da ideia de espaço público e privado, estamos a falar particularmente mais no plano dos média. Há uma comunicação que é ilimitada, tem múltiplas temáticas, há uma forma pública de debate que é desencadeada por parte de todos aqueles que são ou as fontes ou por quem acaba por nos enunciar no fundo, as verdades da produção jornalística, e depois esta racionalidade dos argumentos, aqui sim a ideia do Habermas e a maneira como estes argumentos devem ser fundamentados, sustentados e tornados credíveis em termos de informação. Depois, e há aqui um ciclo virtuoso, que são os média como principal variável interpretativa, ou seja, há aqui um ponto de permeio entre a mensagem como ela aparece numa construção originária por parte das fontes ou por parte de quem encabeça essa mensagem e depois a maneira como esta mensagem acaba por ser seletiva, selecionada, de alguma maneira analisada e interpretada por parte dos média, porque os média acabam por ser também, traduzem-nos ou trazem-nos uma construção dessa realidade originária e trazem-nos, no fundo, uma seleção, que é uma seleção noticiosa, uma seleção que tem a ver com agenda setting, que tem a ver também com critérios de noticiabilidade, que desencadeiam uma cobertura com determinados traços, com maior ou menor exaustividade, mas onde certamente também quem interpreta a ideia originária tem uma função essencial nessa projeção. Depois temos então os conteúdos informativos, como factos sociais e os elementos simbólicos da realidade social, que acabam por desencadear e desenhar esta ágora onde se discute tudo com todos. Ou seja, há realmente aqui um trabalho fundamental em que os média assumem aqui uma função que é de equilíbrio e de transmissão, no fundo, de relação de proximidade com aquilo que é o espaço político. Ou seja, temos um espaço político mediatizado, construído, mas que acaba por ser também um espaço que se quer de inclusão, não olhando agora muito aos números que a nossa imprensa terá, mas pensando aqui neste plano pelo menos em abstrato. Depois, este espaço, então, que é um espaço que os textos noticiosos constroem, é um espaço que é aberto, ou parece ser aberto, mas acaba por apresentar o que nós designamos um bilhete de entrada seletivo, ou seja, há aqui uma espécie de um contrato de exposição / explicação da realidade em notícia, uma vez que sabemos também que, apesar de haver pontos de interesse em múltiplos fora ou em múltiplos contextos de comunicação e de mensagem e de construção da mensagem, no fundo há aqui também uma proximidade que é cultivada, raiando por vezes quase uma endogamia em termos de, agora já é um círculo um bocado vicioso, na medida em que se valoriza o quê? Nós já vamos ver isso, não é? Valorizam-se prioritariamente as elites como fonte de informação e espera-se permanentemente uma atração permanente por parte do público relativamente à mensagem. Daí que a consequência é uma dissolução do comum, a ideia de que o espaço acaba por ser um espaço que dá uma aparência de ser partilhado por todos, mas verdadeiramente é um espaço seletivo, e depois uma democracia que é um professor que também o professor Bruno teve, e que eu também tive, que é o professor Maltês, Adelino Maltês, dizia-nos que tínhamos uma sondageocracia, ou seja, nós temos uma democracia que acaba por ser muito conduzida por valores de popularidade, por tudo aquilo que é mais aclamado,
e é uma democracia representativa que começa a ser transformada em democracia aclamativa. Eu lembro-me também de um autor antigo, que era o Schwarzenberg, o Estado de Espetáculo, em que dizia que a política era como se fosse um espetáculo, aclamavam-se os melhores desempenhos, e o político era quase como se fosse uma estrela de cinema. Ele até, por acaso, podíamos encontrar vários, ele dá o exemplo do Kennedy, de Camelot Dynasty, aliás, quase a família real que a América não tinha tido. Mas nós podíamos encontrar aqui o Schwarzenberg, não confundir com o Schwarzenegger, também poderia ser, não é? Mas aí já não é o autor, já é o político que era a estrela que se tornou político. E o Ronald Reagan também, daí cá a americana, nós temos vários exemplos em que a democracia é aclamativa e que até, olha, na Ucrânia também um ator cómico também se tornou político, e neste caso temos vários exemplos em que a democracia aclama, independentemente até dos pergaminhos políticos. Eu não estou a dizer que será o caso de Marcelo Rebelo de Sousa, porque Marcelo Rebelo de Sousa tem um historial, não como, olha, como teria, olha, Jorge Sampaio também, o cargo que ele teve mais importante antes de ser presidente foi ser presidente da Câmara de Lisboa, ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa também não foi primeiro-ministro, como foi Cavaco Silva, ou não teve, ou como foi Mário Soares, não é? Mas teve um papel importante, determinante, mas teve sobretudo um papel nos média muito importante. Podíamos encontrar até mais exemplos. Agora estou-me a lembrar do Presidente da Câmara do Porto, que teve durante muito tempo um trabalho televisivo em termos de desporto. Não é desporto, é futebol, é mesmo futebol, não era só desporto. E temos também agora este líder do Chega, que não sabemos bem se foi aclamado por algum clube de futebol, mas certamente que esse clube também o deve ter aclamado. Isto agora sou eu a colocar hipótese, não quer dizer que seja assim, não é? Mas para dizer que o espaço público aclama desempenhos, muitas vezes não são desempenhos necessariamente políticos. E há aqui aspectos que depois têm que ser confirmados em trabalhos de investigação, que ainda, bom, isto é só aqui uma brincadeira para vermos, temos o DN, neste caso deste trabalho, o DN, o Público, o Correio da Manhã e o Jornal de Notícias, foram esta a imprensa. Também, numa parte do trabalho, o corpus é este, 10 de março de 2016, que é precisamente o dia da tomada de posse de Marcelo Rebelo de Sousa, a 10 de março de 2018. Nós já demos continuidade a este estudo até mesmo ao último dia do mandato. 1537 artigos noticiosos, depois temos aqui a proporção nos vários jornais. Eu sei que não conseguem ler muito bem, mas eu vou já mostrar. Isto é só para ver, nós fizemos um levantamento em categorias de análise, indicadores, fizemos depois frequências, tratámos os ângulos positivo, negativo, e ainda tratámos também os temas, ou seja, temos a parte dos temas proeminentes e temos também os poderes do Presidente. Eu vou já mostrar de forma visível, porque primeiro fizemos o levantamento e a categorização e depois então, mas agora fazendo a parte que se destaca mais, quanto aos poderes do Presidente, o que os artigos, textos noticiosos, artigos dos jornais nos dão é... Temos então uma parte dos artigos centra-se de forma muito clara, cerca de 20% centram-se na relação entre o Presidente da República e o Governo. Depois, em segundo lugar, temos a política externa, a ideia ainda que se destaca em terceiro lugar, muito próxima dos restantes, estamos a falar em cerca de 1500 artigos, o garante da independência e unidade nacionais, são estes os assuntos que são tratados na imprensa. Depois, isto vai por ordem decrescente, o garante do normal funcionamento das instituições, também é um elemento que é muito trabalhado na imprensa, os modos de interpretar o cargo, a relação entre o Presidente e os partidos, a promulgação das leis, comandante supremo das Forças Armadas, está ali uma gralha, um S a mais, as reuniões do Conselho de Estado, os indultos, condecorações, bom, nós podíamos continuar aqui, mas estes são os assuntos e depois alguns assuntos que são muito singulares em que aparece, porque nós fazemos isto numa base diária, por exemplo, a professora Feliz Bela, ela tem a assinatura, porque ela faz ao sábado a revista de imprensa há mais de, eu julgo que o programa tem uns 8 anos, revista de imprensa todos os sábados, e durante a semana faz um levantamento, nós temos uma folha Excel e vamos fazendo um levantamento regular
de semana a semana, de 15 em 15 dias, e temos vindo a fazer sempre este levantamento e conseguimos identificar até a unidade todos os textos que fomos guardando num corpus que é um corpus louco, não é? Se não fosse aqui... Nós, então, qualquer dia também ficamos loucas com este levantamento que vamos fazer, mas para dizer que não fizemos primeiro os 100 dias, em que comparámos a presidência e comparámos o governo, e depois fomos acrescentando sempre, e o corpus vai crescendo, vamos, por vezes, reajustamos as categorias de análise, e é assim que vamos fazendo, e quando tínhamos 100 dias pensámos, por que não juntar agora um ano, e fomos juntando. Agora, quanto à parte da tematização, estávamos a ver os poderes do Presidente, o que é mais tratado na imprensa. Na parte da tematização, temos então a Presidência da República por si, acaba por ser um assunto central destes artigos, e muitas vezes a Presidência diluída com outros temas, mas o assunto central é a Presidência. A política interna acaba por ser o segundo grande tema, aliado aos temas em que o Presidente também aparece retratado: a diplomacia, as finanças, a defesa, a saúde, a economia, a administração interna. Bom, estes depois acabam por não ter grande interesse estatístico ou grande pertinência estatística, mas para dizer que em grande medida, e passando aqui pelas finanças, um bocadinho da defesa, curiosamente como chefe supremo das Forças Armadas, até poderia ter vindo mais retratado, mas diplomacia, política interna, Presidência da República, são os acontecimentos e o lugar dos acontecimentos que acaba por ter depois também espaço. Nós fizemos aqui para perceber esta deslocalização, se era assim tanto ou não. De facto, Lisboa acaba por ter quase metade dos assuntos. Nós temos pena não ter esta correspondência com presidências anteriores. Mas mesmo assim, quando falamos a uma escala nacional e temos cerca de um pouco mais do que 20% dos assuntos num lugar que é uma escala nacional, acaba por nos dar também um retrato com um valor que não é de menos importância. O Norte, o Centro, tem também uma representação importante, depois temos a Europa, a África. Nós acabámos por agrupar porque era muito pontual, e se não agrupássemos tínhamos aqui países com 0,1, 0,2, mas para dizer que no plano do lugar dos acontecimentos, presença das fontes quase sempre, 93% dos textos têm as fontes, e depois temos aqui também as fontes que são citadas. E esta é uma particularidade que até daria um trabalho interessante, quem sabe, para um trabalho de estudos de género. É que é pouco, por acaso não coloquei aqui as percentagens, mas estamos a falar em torno dos 75% ou mais de fontes que são masculinas, o que é muito curioso, é uma singularidade em que nós pensamos assim, então, mas exatamente quem era? Bem, é uma pessoa que, ou vem uma fonte, vou dizer-vos exatamente até quem são, normalmente são deputados. Estamos a falar de deputados, estamos a falar de instituições, estamos a falar de figuras públicas, figuras ligadas ao governo. Daí que quem nos dá estas informações que dão origem aos artigos, essencialmente são fontes masculinas, mas que estão identificadas. Grande maioria, para cima de 90%, como vimos, estão identificadas. Depois temos pessoas coletivas, temos pessoas, no caso mulheres, uma parcela pequena, documentos também, e depois alguns aspectos que não estão especificados. Posso dizer-vos que, entretanto, também poderão, como referi, os artigos estão publicados, este detalhe depois pode ser melhor concretizado nos artigos, com muito mais vagar. Entretanto, também fomos perceber qual era o estatuto das fontes oficiais, a grande maioria, como estávamos a referir, fontes ligadas também à própria Presidência da República, se bem que agora no segundo mandato a maioria dos assessores e pessoas da Casa Civil são mulheres, não sei se recordam, foi um traço interessante, importante e útil como exemplo. Depois temos fontes oficiais do governo, era aquilo que estávamos a ver, os deputados, outros oficiais, fontes ligadas a instituições, por exemplo, partidos também em si, associações. Temos aqui vários exemplos. Depois, quanto aos aspectos mais relacionados com a centralidade da mensagem,
artigos e a ideia da centralização na mensagem significa, a tendência que nós encontramos é Marcelo Rebelo de Sousa acaba por sobrepor aos eventos, e este é um traço que nós não contabilizamos, mas que lemos a partir do momento em que estamos a ver os artigos, ou seja, ele sobrepõe-se aos eventos e sobrepõe-se muitas vezes às próprias pessoas com quem está a dialogar, e esse é um elemento muito interessante e útil de observar na mensagem. E depois, claro, também sabemos que a sua forma de estar na política e interpretação do cargo presidencial é como é, precisamente porque os jornalistas e os média ajudam a legitimar e a reforçar o seu papel enquanto, vamos dizer assim, desencadeador desta ideia de proximidade e singularidade com as populações. Depois também encontramos aqui um ciclo político que nós depois desenvolvemos um bocadinho mais na apreciação que fazemos no artigo, e a tendência é esta: a presidência da República, o presidente da República, o presidente, a figura, sobrepõe-se ao governo e à Assembleia da República durante este tempo em que estamos aqui a observar este corpus de análise. E esse é um ponto importante. Sobrepõe-se, não estamos a dizer, e esse é outro aspecto que estamos agora a trabalhar, e penso eu que deve estar a sair daqui a algum tempo. O artigo pelo menos foi aceito, em que estamos a tentar perceber se há porque é um assunto que foi também discutido entre colegas da ciência política e até, de certa forma, quem faz os comentários políticos, gosta destas áreas, era em que medida o Presidente da República tinha feito uma reinterpretação que ultrapassava os limites constitucionais do seu órgão, do cargo que desempenhava. E, de facto, no plano da noticiabilidade, podemos dizer que sim. Ou seja, ele sobrepõe-se ao Governo e à Assembleia, mas é no plano da produção da notícia. Não podemos dizer, porque uma coisa é o espaço público e mediático, em que é dada uma visibilidade e um destaque, e parece que ele é mais importante no plano quase executivo do que o próprio Primeiro-Ministro ou que os ministros. Mas outro plano é o plano executivo propriamente dito, e sobre isso nós não podemos apontar absolutamente nada, porque o Presidente promulga leis, faz vetos, ele não origina diplomas, e há outros poderes também que não lhe são conferidos pela Constituição e que ele também não os desenvolve, porque não pode. Aliás, ele é constitucionalista, saberia muito sobre esta área. Agora, há realmente uma expressão mediática, política, que traz uma sobreposição do Presidente ao Governo e à Assembleia, tal como nós também vamos observando. E depois há aqui este ciclo mediático que nós designamos como novo, em que o Presidente da República, dentro deste contexto de intervenientes no espaço político e público, é o principal ator político que marca e protagoniza a agenda política mediática. Atenção que aqui nós temos também que filtrar, este corte estamos a analisar até 2018, como referi, depois o restante nós estamos a analisar não, já fizemos esse trabalho, mas podemos dizer que confirma-se esta tendência, até porque o protagonismo depois acaba por ser diluído por outros intervenientes ligados à saúde, e não tanto pelo Presidente da República. E aquela ideia do lugar nómada, em que ele traz consigo um modelo de comunicação que aparentemente é simples, que é conduzido por ele e é centrado nele próprio. Temos depois esta característica, são temas, lugares, atores que são diversificados, mas a figura central é o Presidente da República, e depois esta reinterpretação dos poderes presidenciais como espaço público é autocentrado e é nómada, significa que vai circulando por vários pontos do país e do mundo, trazendo então a mensagem de uma maneira muito descentralizada e tanto quanto possível próxima no próprio espaço, não é agora só o espaço mediático, mas o espaço geográfico onde o acontecimento está a ocorrer. Daí que esta ideia do desempenho das suas funções multideslocalizado, a ideia também da urgência da política, em que quando há o drama, mas também quando há a alegria, quando há os eventos, as conferências, ele está sempre presente. A ideia depois também de um reforço da qualidade das instituições democráticas, quase que nós entendemos
que ele está ali a trazer um sentido corretivo da forma de se resolver e até acelerar as respostas aos problemas em que as pessoas até lhe pedem para interceder junto do governo para resolver problemas. Eu já fiz um pedido ao Presidente da República, nós pensamos, mas o Presidente da República não governa, ele próprio alimenta e diz, eu vou dar uma palavrinha para se resolver, daqui a um ano eu hei de vir aqui e ver se isto já está resolvido. Mas de uma forma sempre indireta, mas de certa maneira também para nos dizer confiem na política, a qualidade das instituições, as instituições vão funcionar, eu vou fazer essa ligação e acelerar o processo. No entanto, não podemos dizer que há aqui uma ingerência. Há uma palavra presidencial, a palavra que é importante, como também dizia o próprio Cavaco Silva, um dos poderes do presidente era a palavra, era o Cavaco Silva que escreveu sobre isto também, a palavra do presidente fundamental. E esta ideia de manutenção do equilíbrio e do reforço institucional, porque também é fundamental para que o sistema funcione. O sistema funciona com vários órgãos, com vários intervenientes, e esta dualidade, esta comunhão institucional, e particularmente com o Primeiro-Ministro, porque a política faz-se de pessoas, não é só de órgãos, esta proximidade acaba por trazer também alguma tranquilidade pública e política, não invalidando que depois não possam surgir sempre críticas e formas diferentes de interpretar a política, para além da própria forma democrática, mas a democracia é tão ampla que permite tudo, permite também as formas diferentes da própria democracia convencional, que passam pela transparência, que passam pela igualdade, passam pela pluralidade democrática, pela inclusão cívica. Bom, daí que a imprensa e os média permitem então reforçar esta mensagem e depois também a ideia de haver aqui vou aqui só saltar um pouco a ideia, a excepcionalidade, já tínhamos falado, no tratamento das notícias, em que as competências presidenciais são muito focadas, muito centralizadas, depois esta ideia do campo informativo, que é permeável à influência do poder político em contexto democrático. E isto é importante, porque nós depois podemos pensar assim, então, mas quem é que marca a agenda mediática? É o poder político ou são os média? Quem é que realmente conduz e orienta a informação que nós lemos nos artigos? E essa ideia é importante, ser também aqui, haver um equilíbrio onde, por um lado, o poder político desencadeia a ação, em termos de cobertura dos média, mas, por outro lado, esses média perceberem que há aqui uma construção nova que se quer também trazer no plano da proximidade entre eleitos e eleitores e entre comunidades e poder político. Daí que o conceito de proximidade democrática pode ser também um dos conceitos que ressaltamos aqui nesta interpretação do poder político no plano da Presidência da República, do Presidente da República, por parte de Marcelo Rebelo de Sousa. E ficam as duas referências, estas duas em que nos baseamos para trazer este trabalho, e estamos aqui, vamos dando continuidade, porque há aqui uma descoberta constante que se vai fazendo e que se vai medindo também, trazendo aqui então um trabalho que tem uma base de comunicação política, de ciência política, e que acaba por ligar também com os média e com a técnica de análise de conteúdo. E obrigada e estou à vossa disposição. Obrigado, Paula. Dar aqui nota que saiu hoje, provavelmente a Paula ainda não recebeu a informação, mas foi publicado hoje o mais recente artigo, Marcelo Rebelo de Sousa, um presidente que reconfigura o cargo com a colaboração dos mídia noticiosos. Portanto, recebemos hoje também essa indicação dos estudos da comunicação, do LabCom, e foi precisamente, saiu hoje e não deixa de ser uma coincidência também interessante. Eu diria, estás mais informado que eu, quase como o Presidente da República, estás à frente mesmo do próprio acontecimento, neste caso a autora que não sabia, eu acho que a Feliz Bela também não sabe, nem os colegas. Obrigada. Provavelmente está a ser enviado hoje a indicação de que está disponível e, portanto... Exatamente. Muito obrigado, Paula. Há aqui, de facto, vários temas que
entrecruzam precisamente a área da ciência política, da comunicação política, da relação com os mídia, da agenda mediática, da agenda noticiosa, e portanto isto abre portas a múltiplos estudos e a múltiplas interpretações relativamente a este corpus extensíssimo de análise, que é também um desafio muito significativo, porque quando nós pensamos em análise de capas ou de notícias, uma das preocupações é reduzir também o número de notícias para depois ter uma análise mais aprofundada, e aqui o desafio foi ir aumentando também com base na solidificação dos conhecimentos obtidos. Eu iria então abrir aqui à assistência a possibilidade de colocar alguma dúvida, alguma questão relativamente a estas temáticas, ou alguma consideração relativamente a estes dados aqui apresentados. Eu tenho uma dúvida breve, se ninguém tiver. Força, Qual é o time-lapse? Passou-me, é o primeiro ano do primeiro mandato de Marcelo, e antes de mais agradecer, obviamente, a exposição foi muito boa, então agora estava aqui perdido a ver já o PDF que o Bruno mencionou, já estava aqui, e Bruno, agora o time-lapse, e já agora, porque eu também estou a fazer um paper sobre as eleições, mas estas recentes eleições presidenciais, com o Zé Santana Pereira, uma colega, perguntar se por acaso não tem o Correio da Manhã e o JN que me consiga enviar, que são os únicos que nos faltam para completar a recolha dos dados. Fazer aqui um bocadinho de canibalismo de dados. Mas de que época? De que anos? De novembro de 2020 a 22 de janeiro de 2021, ou seja, o período eleitoral dos 15 dias que nós queremos, e o mês e meio imediatamente anterior à campanha eleitoral, para vermos a mudança de dinâmicas e dos jornais. Se calhar vou ter que confirmar com a Feliz Bela para ver se ela terá. Porque normalmente a parte os documentos da parte da imprensa é ela que tem. Okay. Nós depois temos a contabilização, e fizemos já um trabalho sobre a filiação partidária, não foi, Hugo? Sim, já há muitos anos. Já há muitos anos, sim, é verdade. Depois, aliás, foi a minha tese de mestrado e estou a trabalhar em 2 artigos sobre isso. Bem, foi o professor Marco Liz e pensou até ao André Freire, já não me lembro. Os dois? Pois. Foram os meus 2 orientadores, sim. Ainda no outro dia enviei ao Marco uma proposta de artigo com os vossos dados. Que apanhei ali um gap que faltou explorar no livro. Nós estamos a continuar a fazer o trabalho. Agora, a recolha de dados é que já é uma coisa muito difícil, porque estamos sempre a um intervalo aos partidos. Eles fecham as portas com muita facilidade. É verdade. Muito obrigado. Mais alguma intervenção, alguma questão? Professora Maria João. Tenho a fazer um comentário, porque já agradeço imenso a exposição da Paula, porque foi riquíssima, e para uma leiga como eu nestes temas, foi fantástico. Pronto, foi fantástico. Como diria um amigo meu, a maior riqueza de um povo é a cultura política, não é? A sua verdadeira riqueza. Não é um amigo, é um grande filósofo da política, o John Rawls, não é? Pronto, que eu me dediquei. Agora, em termos ideais, quem é que, ou seja, em termos ideais, esta agenda mediática, não é? Qual era, ou seja, o ideal é haver um equilíbrio mesmo entre os mídia e o poder político para haver. Isso é o ideal ou não? Essa é a grande questão que nós agora também estamos a abordar neste último trabalho. Okay. Que é exatamente qual o distanciamento que os médias estão a conseguir ter, porque eu aqui, por acaso, deixei essa ideia um bocadinho assim aberto, não aprofundei muito. A questão é em que medida é que os média conseguem manter, por um lado, uma posição, não digo neutra, mas pelo menos distante, conseguindo ter também essa capacidade de não ser apenas um porta-voz da mensagem que o Presidente quer que seja. Porque, de alguma maneira, vamos dizer assim, a influência, a capacidade de persuasão, toda esta
aura que o Marcelo Rebelo de Sousa tem junto dos média, muitas vezes acabam por cativar de tal maneira que nós podemos supor que eles acabam por não ser propriamente, como é que eu ia dizer, quando nós vemos que o Presidente da República é uma das fontes principais, então, e o contraditório, onde é que estão os outros? Não há ninguém que faça ali um contrapoder relativamente àquilo que é a mensagem presidencial. E esse é um dos riscos que nós aqui observamos. Não estamos a dizer que é um presidente que é popular, até houve outro trabalho que fiz também com a professora Rita Figueiras, em que tentámos entender no tempo de campanha, também incluindo Marcelo Rebelo de Sousa, se havia aqui traços de populismo, e concluímos que não no caso de Marcelo Rebelo de Sousa, por acaso havia no caso dois outros candidatos nas eleições de 2016, que era o Coelho e um outro candidato, Moraes, mas eu não queria agora desenvolver, porque não estou a ter aqui o fundamento que vamos dar, nós baseámos no modelo do Taggart sobre o populismo e os traços do populismo. Marcelo Rebelo de Sousa não tinha talvez um ou dois traços, mas os outros tinham todos, e todos eles tinham alguns traços. Marcelo Rebelo de Sousa até não tinha um ou dois, e a maior parte dos candidatos tinham um ou dois. Mas depois há outros que tinham todos, por exemplo, ser altamente camaleónico, o defender uma ideia ideal de democracia, o estar contra o regime democrático e ter uma solução quase miraculosa. Há vários traços que eles também, aí está outro conceito que não é fácil, na medida em que há várias interpretações, é como o semipresidencialismo. Há um plano comum que podemos entender, há traços comuns de acordo com a teoria, mas depois há interpretações diferentes de acordo com as épocas e com o próprio personagem que os interpreta. E essa é a questão de fundo que por vezes nós quase que temos algum receio em abordar, porque nós não temos o contra-exemplo para dizer que enquanto que numa determinada, imaginem, se nós conseguíssemos estudar o tipo de mensagem, que não fizemos, mas era interessante fazer-se, a maneira como é feita a cobertura noticiosa, por exemplo, da figura do Primeiro-Ministro, comparativamente com aquela que é feita em termos de fontes de informação, com a do Presidente da República, e procurar perceber se o contraditório está presente na construção da mensagem que é também divulgada por parte do gabinete do Primeiro-Ministro. Todos sabemos que os órgãos institucionais, neste caso o Primeiro-Ministro em particular, terá também a sua base de relações públicas e de comunicação política junto dos média. Só que essa agenda nem sempre passa. É uma agenda em que se tenta, e umas vezes a mensagem passa e gera uma notícia, outras vezes não gera notícia. O que nós aqui observamos é que realmente as mensagens são muitíssimo completas da parte da intervenção que é feita por parte do Presidente da República, restando pouco espaço para outras fontes, e quando estas existem, acabam por corroborar a mensagem presidencial. E esse é um ponto que nós estamos a tentar explorar depois neste artigo que está a sair, que saiu hoje, que é perceber exatamente qual é o papel dos média no reforço da mensagem. Aqui é quase no reforço, porque noutros planos não será tanto assim. Noutros planos temos muito mais contraditório do que temos aqui no caso das mensagens que são passadas pelo Presidente. Por exemplo, eu agora estou-me a lembrar de Cavaco Silva, onde ele tinha muita dificuldade em passar qualquer tipo de mensagem através da imprensa. As mensagens que ele passava, quer eram ditas ou faladas, eram passadas pelo Facebook da página da Presidência da República, que teve um exponencial desenvolvimento na época. Aliás, houve um estudo que demonstrou que a página da Presidência da República, no tempo do Cavaco Silva, era a melhor construída, comparando com outras páginas de outras instituições públicas e políticas. Daí que ele desenvolveu muitíssimo, mas tinha a ver também com as características que tinha, em que a espontaneidade e a maneira de comunicar não eram tão fáceis. Ele teve também quem o ensinasse a comunicar, a Glória de Matos, foi uma das pessoas. Eu, por acaso, vou conhecendo, porque se calha, e da nossa vida já temos estas idades, e depois vamos trabalhando, e a Glória de Matos deu cursos. Deu cursos também, eu também tive cursos com a Glória de Matos, ela entretanto é uma atriz que já se reformou, cursos de teatro para os professores, e dão cursos de teatro também aos políticos.
e ela deu ao Mário Soares, que tinha, vou agora dizer assim uma expressão comum, mas tinha a escola toda, quase que foi ele se calhar que ensinou a Glória de Matos, não era preciso, mas eu também a Cavaco Silva foi muito difícil. O que ela dizia era que mesmo até o próprio aparelho aqui vocal, aquilo nem com as pedrinhas do sexto de Demóstenes dava para libertar. Como mais bela Berlim debaixo da língua. Esse espaço, essa falta de crítica, ou antes, a crítica da imprensa relativamente à informação que é dada pelo gabinete, seja do presidente, seja, enfim, do governo, ou que seja, acaba por criar um espaço muito perigoso, porque abre-se aí um espaço para surgirem, enfim, críticos de uma aula que se calhar, enfim, podem se tornar perigosos, não é? Como o Ventura, não é? Porque dado que parece que está tudo num consenso, numas águas tranquilas, não é? De repente alguém sopra na água e tudo se torna um rebuliço. É perigosíssimo, eu acho que isso é perigosíssimo. E a ideia que eu tenho também relativamente a isso, pronto, eu não tenho estado muito atenta relativamente a essa questão, sobretudo da política na imprensa. Eu colaborei mais na parte da cultura da imprensa. É precisamente a falta, porque há muitos políticos, pessoas da prática política que depois fazem, enfim, fazem jornalismo também na área da política, e depois há muito pouca gente da área enfim, do pensamento político, da ciência política, que fazem, enfim, acho que é necessário haver mais gente do pensar e da ciência a fazer esse tipo de análise de propriamente os políticos em si, não é? Enfim. É isso mesmo, eu concordo em absoluto. E em relação à primeira pergunta, à tua primeira pergunta, a ideia era, eu julgo que ele foi o primeiro a perceber-se que, em alguma medida, toda a permanência dele neste espaço público, em que todos os dias nós víamos uma intervenção, duas, durante um determinado tempo, até pelo menos à pandemia, começou a gerar também um desgaste. E começaram a ouvir-se algumas vozes críticas, não tanto no plano da imprensa, mas naqueles programas de comentário, agora estou-me a lembrar de um caso ou outro, em que faziam diretamente ataque à forma como ele interpretava as suas funções, até de forma muito coloquial, demasiado coloquial, os beijinhos, tudo isso. E tudo isso também ele soube ler esses sinais e foi aproveitando também para se resguardar um pouco mais. Porque percebeu que tinha que haver aqui um equilíbrio. Ele foi aclamado, de certa maneira, quando nós lembramos quando ele faz o último comentário no programa da TVI, julgo que ainda foi até com a Judite Souza, num sábado, e no domingo começa a campanha. Porque ele dizia nem que Jesus Cristo descesse à terra que se candidataria, dizia isto na eleição anterior. Mas a verdade é que ele foi, praticamente as sondagens é que lhe disseram que ele estava na altura de avançar. E recordo-me até que no domingo, quando começa a sua campanha, a primeira iniciativa de campanha, muito simbolicamente, foi até na festa do Avante. E isto deu logo uma descolagem relativamente aos partidos, e relativamente ao partido que ele também foi fundador, porque acaba por mostrar que era alguém que era transversal à política e aos partidos. E foi muito aclamado também nas festas do Avante, o que foi incrível. Ele não sabia qual ia ser a reação, mas no domingo, então faz o comentário no sábado e no domingo faz a sua primeira ação de campanha na festa do Avante, que é interessante. Mas ele também tem essa sensibilidade ao mediatismo e sabe que rapidamente o mediatismo pode corroer. E acabou por agora, no momento em que a mensagem foi sendo passada, e particularmente na televisão, que tem esta visibilidade, o direto, e tem uma entrada em casa de forma diferente daquela que nós realmente estudamos, e essa parte nós não estudamos pela televisão, mas a imprensa também já reflete muito do que foi a maneira como a mensagem foi sendo tratada. E a mensagem muitas vezes não tinha simplesmente, era tal e qual como ela aparecia, não tinha absolutamente mais nada.
E essa explicação também é difícil de se entender, tem a ver, como tu dizes muito bem, com os roles e com a nossa cultura política, que é uma cultura política democrática, mas de uma democracia que também está em amadurecimento, se compararmos com outras democracias muito mais antigas, e onde, por um lado, também tínhamos aqui quase um verso e reverso daquilo que pode ser a presidência da República, uma ideia recente de um presidente que se resguardava muito, Cavaco Silva, para depois um outro presidente, e muitas vezes até em que se exigia a sua presença e ele não respondia, para um outro presidente que vem até do mesmo partido, mas que é completamente antítese no plano da comunicação. Daí que isto funcionou bastante bem em grande parte do seu mandato. Depois, claro que as circunstâncias acabam por alterar toda a comunicação no espaço mediático e fazem com que nem ele, nem outros protagonistas tenham tanto interesse, ou seja, estão chamados a ser ao palco da política na geografia onde ela vai ocorrendo. Daí que a geografia era em casa, e ele em casa ele não tinha realmente essa familiaridade com as redes sociais para comunicar em casa e fazer uma comunicação diferente online. E esta pode ser também uma ideia importante, é perceber agora exatamente qual vai ser o caminho daqui para o futuro, se vai continuar a haver uma outra reinterpretação do papel da política, mas era importante que se entendesse que de facto deveríamos ter mais capacidade, por um lado, de gerar escrutínio em relação às ações dos políticos, se bem que o Presidente da República em Portugal não governa, daí que também acaba por sempre renovar o seu mandato, porque não faz muitos erros, não é? Os erros são os erros de comunicação, normalmente são mais pelos erros de comunicação. Claro que depois os diplomas e a promulgação e as decisões difíceis também são para o Presidente, mas as grandes questões económicas e aquelas que mobilizam e dinamizam o sistema vão para o Primeiro-Ministro e vão para o Governo. Daí que ele também acaba por ter aquele papel que nós dizemos sempre que é quase como a Rainha de Inglaterra, é uma representação, é uma parte diplomática, protocolar, de união, de equilíbrio do sistema, e ele acaba por, no fundo, eu vou usar a expressão, cavalgar todas essas características positivas de um órgão que é muito protetor de quem o desempenha, se o quiser desempenhar nestes termos. E ele tinha toda a sua própria história de vida, de boa relação com os média, conhecendo aqueles jornalistas todos, ele teria de ter sempre uma boa relação com eles. Obrigado, Paula. Pedro. Olá a todos, eu queria agradecer à professora Paula Espírito Santo a sua intervenção, que para mim foi muito informativa. Eu estou fora completamente do meu campo e vou lançar-me numa piscina onde não tenho pé. Vou tentar fazer uma pergunta e fazer sentido com a pergunta. Eu comecei a me interessar por estas coisas com estas coisas que, quando eu digo política, ou ciência política e comunicação, quando tive aulas com o Gomes Cantilho, e ele falava muito quer do Habermas, quer do Luhmann. Eu acabei por ler Habermas, acabei por ler Luhmann com mais dificuldade, porque é difícil arranjar traduções. Eu não leio alemão, é difícil arranjar traduções. Tenho que comprar inglesas, pronto. E uma coisa que sempre me atraiu imenso foi a ideia do Luhmann, quando ele tem aquele livro sobre the Reality of Mass Media, em que ele configura o subsistema, digamos, informativo como um subsistema de estabilizador, autopoético, não é? Quer dizer, que é um sistema que garante, ou garantia, agora, melhor dito, garantia, digamos, uma ilusão de uma realidade partilhada que ele detectou naquela altura. Nós, entretanto, a partir do final do século XX, e com muito acentuadamente, enfim, durante o século XXI e nos últimos 10 anos, diria, verificamos que os média, digamos, deixaram de ter, ou de conseguir ter, essa função estabilizadora e essa função de criação de um horizonte comum, de uma realidade partilhada. E introduziram
parece-me, um fenómeno que o João Almeida Santos já referia e que o Adelino Maltês também, pelos vistos, referia, que o João Almeida Santos chama de legitimidade flutuante, e que o Adelino Maltês chama de sondagem de democracia, não sei como é que a professora se referiu. E eu queria falar disto porquê? Porque referiu os jovens e o facto de eles não votarem, não é? E eu li em 2017 o Mank e o FOA fizeram um artigo no Journal of Democracy sobre a desconsolidação da democracia, com dados empíricos recolhidos mundialmente, onde concluíram que as pessoas, digamos, não da minha geração, mas da geração dos 30 para baixo, por exemplo, já não consideram a democracia uma coisa fundamental. Preferem a segurança, preferem jogar os seus jogos, dizer o que lhes apetece, ou seja, não valorizam a democracia representativa. Tudo isto para chegar aonde? O professor e presidente Rebelo de Sousa, penso eu, terá entendido, como homem que foi sempre da comunicação social, porque além de professor de Direito, constitucionalista, também foi sempre uma pessoa da comunicação social. E ele percebeu, pergunto, esta degradação e entendeu que a forma de ele contribuir para uma certa estabilização comunicacional era essa forma que não é populista, mas é popular, de fazer uma intervenção, no caso cívica, no caso dele, qualificadamente cívica. Sendo certo que isso também, pergunto, só é possível porque ele tem boa imprensa, coisa que o Cavaco Silva, penso eu, nunca teve, sobretudo quando era presidente, e também porque, indo ao encontro do que disse a Maria Cabrita, e até porque eu atualmente, por razões, digamos, para profissionais, todos os dias tenho um clipping que tenho de ler e destacar e depois, enfim, verificar se é preciso fazer alguma coisa ou não, eu verifico que a maior parte da imprensa publicada ou da imprensa ou da comunicação audiovisual é essencialmente igual, ou seja, limitam-se digamos, a reproduzir mensagens que são comunicadas por agências de comunicação ou pela Lusa. Há dezenas de notícias que são iguais à vírgula e, portanto, os média, na minha opinião, admitiram-se de ser o quarto poder enquanto, digamos, mediador entre a classe política e o cidadão, e transformaram-se numa caixa de ressonância daquilo que eu designo como stakeholders. No fundo, isto eu não sei se era uma pergunta, se era uma constatação ou alguma coisa para a senhora professora refutar, e sobretudo, relativamente ao Marcelo Rebelo de Sousa, se ele não terá compreendido isto e por isso atua como atua. Obrigado, Pedro. Peço desculpa pela duração da pergunta. Ok, muito obrigada, muito obrigada. A pergunta com várias ideias muito importantes. Bom, isto é claro que vai sendo estudado ao longo da história e o que nós vamos vivendo também não é propriamente singular. É claro que os média acabam por ter também um papel político e a Pippa Norris também estuda esse papel. No fundo, nós, e se nós agora, antes de responder diretamente, se nós observarmos, por exemplo, a nossa imprensa não é uma imprensa politizada, como, por exemplo, existe em Inglaterra ou nos Estados Unidos, em que não podemos dizer que não é claramente politizada. Não, exato, não quer dizer que não possa às vezes haver, mas à partida não há uma intenção de se assumir ou de se prejudicar deliberadamente ou de se dar só notícias de um candidato ou do outro em tempo de eleições, se compararmos com outros contextos.
Mas se nós agora continuarmos a ver esse papel político que a imprensa tem que ter também, porque há uma expressão que se usa na comunicação, a minha formação de base é comunicação social na licenciatura, eu teria ido para comunicação, ciência política, mas o curso só surge muito mais tarde. Aqui o nosso colega, o Bruno, já tirou ciência política sempre no alinhamento, fileira, mas eu até não me importo nada, porque era realmente a conjugação das duas áreas. Depois com o mestrado é que vou para a ciência política e conjuga bem as duas áreas. Mas há uma expressão que se usa muito na comunicação, que é os watchdogs, o papel de guarda, de cão de vigilância da comunicação. E por vezes até repor uma certa democraticidade do próprio sistema. E eu agora, não tendo feito esse estudo, mas do que nós observamos, e todos nós interessados nas realidades da política e da comunicação à nossa volta, o papel que tiveram os média, e é claro que nos Estados Unidos há um mundo completamente distinto do nosso, com grupos editoriais, uns que assumem, outros que não assumem, mas muito mais politizados do que o nosso, que não é, se calhar, é escassamente politizado, se é que é. Até me atrevo a dizer, do que eu conheço, não posso dizê-lo nesses termos. Mas reparem o papel que os média tiveram a quase fazer um contrapoder sistemático e até de uma classe artística e jornalística que se assumiu de uma maneira que nós pensamos, então, mas isto é comunicação social, então estão, em vez de darem aqui uma visão neutra da informação, estão quase a fazer política, tanta política como se faz no Senado ou no Congresso, e este é quase um extremo, mas também é um extremo de um período em que se vivia também quase uma antítese daquilo que se poderia considerar a democracia, dizendo nós agora, também de uma maneira agora superficial, sem aprofundar. Mas, tal como podemos entender esses poderes que por vezes emergem e que depois voltam a acalmar em tempos em que não são necessários por parte da comunicação, dos média, se calhar podemos também entender que o que acontece em Marcelo Rebelo de Sousa é, em grande medida, posso dizer tal, a minha opinião é que realmente houve um apoio por parte da imprensa, da cobertura noticiosa no campo da imprensa, que foi aquela que nós estudámos, em relação à mensagem do Presidente. E esse ponto, mas também não estamos a falar de uma mensagem que fosse propriamente antagónica relativamente àquilo que é o trabalho dos média, ou que é o trabalho que nós entendemos que deva ser da política, porque a política passa a assumir um espaço que é um espaço também de construção, num plano de emergência, num plano de tudo aquilo que deve ser canalizado, e eu também não vejo necessariamente como negativa essa tomada de posição, essa continuidade dele conseguir que o espaço da comunicação passe também pela Presidência da República, tal como ele o fazia antes, porque ele anteriormente não se chamava As Conversas de Marcelo, poderia ser, não é? Mas já se tinha chamado antes. Dizem que era padrinho, mas acho que não era. Mas no fundo era aquele papel antigo que tinha outro Marcelo, que era o papel de educador da pátria, de se dizer o que é que se devia fazer e a forma correta das tardes de domingo serem passadas de uma maneira pedagógica. E era isso que ele fazia enquanto comentador, era ser um pedagogo, o professor que dava até classificações maiores ou menores de acordo com o desempenho dos políticos ou daquilo que tinha acontecido, que ele acabava por enunciar. Daí que ele nunca despiu verdadeiramente essa pele, e era quase difícil de despir, porque também era a sua vida, era a vida que ele tinha tido, era um professor que avalia, e depois era alguém que faz eco junto do espaço público do que deveria ter sido feito. Ele teve muita influência na permanência ou não de alguns políticos. Eu estou-me a recordar quando foi aquela perda no plano, era o Guterres ainda primeiro-ministro, em que o PS perdeu as eleições autárquicas, mais ou menos em dezembro, novembro, não me lembro. E eu lembro-me que ele foi muito crítico, ele estava a dar, penso que foi na TVI, e estava a dar os primeiros passos na altura, enquanto comentador na televisão, foi muitíssimo crítico, muito, hoje são amigos, não é, do Guterres. Eu pensei, este homem está a arruinar, neste caso, está a arruinar a vida do Guterres, do primeiro-ministro,
porque se pensava também na altura ainda que os comentadores podiam ser mais neutros, mas ele inaugurou logo um estilo de comentador que estava muito longe de ser neutro, ele era muitíssimo crítico, não é? Ao contrário, nós às vezes, quem faz um comentário político tenta ser neutro, não tomar posição, se bem cá depois os comentadores, os próprios partidos, esses tomam a mesma posição, não é? Mas na altura ele não estava, não era comentador de um partido, ele já sabia que tinha a sua filiação ativa do PSD, mas era realmente muito evidente, assim como é evidente noutros comentadores que nós vemos atualmente a criticarem de forma bastante forte a atuação do governo. Daí que nós às vezes ambicionamos e pensamos que a comunicação deve ter um papel neutro, um papel de equilíbrio, e deve ter, mas há circunstâncias em que pode até ser benéfico o reforço de uma mensagem como esta que nós fomos vendo, em que era quase a antítese de uma fase anterior em que a presidência era chamada e não era tão visível, e depois também em momentos em que houve feridas profundas e os incêndios de Pedrógão Grande realmente foram, 2017, foram uma ferida enorme, porque as pessoas percebiam o estar num carro a arder com as pessoas que queriam sair do fogo. Isto era como se fosse em tempo de guerra, era o que nós tínhamos mais próximo nos tempos da altura de guerra. Depois tivemos a pandemia, que era outro tipo de guerra, um inimigo que não se via, não é? Que não se vê e continua invisível. Mas julgo que isto tudo tem a ver muito com contextos que acabam por sobressair um papel maior ou mais iminente ou menos por parte de uma comunicação social que nunca está adormecida, e nós percebemos agora, por exemplo, André Ventura não vai ter nunca a vida facilitada, eu vou dizer que sim, uma maneira de mando se calhar a partida, ainda bem, no sentido em que devemos também perceber em que medida é que podemos caminhar mais para uma inclusão cívica, a menos que a mensagem dele possa ser diferente e possa ter depois outros contornos. Eu não tenho nenhuma filiação em nenhum partido, mas também acabo por ser a favor daquilo que são os valores democráticos, independentemente do partido que seja. Daí que podemos observar contra essa posição divergente, não é? Quando observamos a maneira como os médias se comportam, mas eu tinha aqui tomado nota, aquela ideia do descrédito das democracias atuais, sim, essa é uma caminhada que pode não ter retorno, pelo menos nos próximos anos, e particularmente quando pensamos, por exemplo, há depois modelos, o próprio Engelhardt, que faleceu há 2 semanas, era o antigo coordenador do World Value Survey, de um projeto internacional que tinha a ver com o estudo das culturas políticas internacionais já há mais de 30 anos, e ele, enquanto trabalhou e introduziu o modelo do pós-materialismo, que era a nossa caminhada, a caminhada das democracias ocidentais, para valores que privilegiassem, lá está, maior decisão em relação ao governo, dar mais palavra às pessoas em decisões governamentais, os valores ambientalistas, que seriam sempre, ele dizia até, previa que em 2030 80% das democracias já seriam pós-materialistas. Portugal não é tipicamente nem pós-materialista nem materialista, nem Portugal, nem Espanha, nem o Brasil, e estes seriam os valores que nos iriam, no fundo, acompanhar ao longo do tempo, muito mais até que os próprios valores, por vezes, ideológicos. Agora pensando no Raymond Aron antigo e na morte das ideologias e de todos os trabalhos que foram sendo feitos a esse propósito. Por isso há aqui uma emergência de novos valores e de poderes, onde o poder da comunicação social é muito ativo, mas quando a comunicação social entende também que pode haver aqui uma ideia de construção do bem comum, e eu que também estudei comunicação social e também trabalhei no jornal, por acaso era um jornal que era de desporto, era um jornal motor, mas foi só muito rápido, depois fui para a TAP e para o ISCS. Mas para dizer que muitas vezes há essa concertação também até das próprias redações, em perceber o que é que o sentido mais equilibrado da notícia, e às vezes não fazer a notícia só por fazer, e ter também essa visão pedagógica. Pelo menos eu ainda tenho um bocado essa ideia, acho que não é romantizada, que é relativamente real, de se procurar perceber o que é que podemos fazer de bom pela comunidade, e a comunicação social tem um papel fundamental nesse plano. Mas não me parece que há bocadinho referiu a questão no contexto do espaço público, a questão do espaço do desempenho,
E figuras como o André Ventura, como o Trump, como o italiano, esqueci-me agora do nome dele, Salvini, como a Le Pen, eu designo o desempenho deles no espaço público como um desempenho performativo, que é um desempenho que apela, digamos, a uma forma de comunicar mais gutural, mais instintiva, e penso que, nesse aspecto, sou muito crítico da comunicação social, porque há um papel a desempenhar, parece-me, pela comunicação social no que diz respeito, digamos, à tradução do que esses desempenhos performativos implicam, e também há a circunstância de um desempenho performativo não ser um desempenho político. É um desempenho simplesmente espetacular, quer dizer. E o meu receio é que a comunicação social, e quando digo comunicação social digo o que se costuma designar como legacy media ou mass media, ou seja, os média tradicionais, percam o comboio e percam a possibilidade de fazer a mediação. E a partir desse momento, nós ficamos entregues então à tal democracia da aclamação. E porquê é que eu queria dizer isto? Porque precisamente o papel do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, no caso dos incêndios, a forma como ele teve intervenção, o tipo e o conteúdo dessa intervenção. Nós recordamos que foi uma intervenção brutalmente crítica relativamente ao governo. Fez cair a Ministra da Administração Interna. E penso que ele percebeu que tinha que haver uma voz que, naquele momento, como disse, de guerra, de tragédia, de terror, de horror, tinha que haver alguém que, digamos, evitasse a polarização total e a pulverização da coisa pública. E, mais uma vez, volto ao início. Eu acho que temos, de certa forma, independentemente de gostarmos ou não das opções políticas do presidente, temos um presidente que percebe muito bem como funciona o espaço mediático, quer o espaço dos legacy media, dos média tradicionais, quer o espaço dos média não tradicionais. E penso que ele consegue uma coisa que é rara, que é ultrapassar esses média e ter uma função de agregação, digamos, que queiramos, quer não, acaba por ser importante, penso eu. Obrigado. Nós, de facto, aqui temos vários temas e há aqui um ponto que é muito central e é relevante sobre a reflexão sobre a comunicação política e o papel dos mídia, que é esta responsabilidade política ou responsabilidade democrática dos mídia. E se isso, de facto, não vai contra o espírito da isenção e da imparcialidade dos mídia. E este ponto aqui referido da mediação dos mídia tradicionais e dos atores políticos tradicionais, esbate-se também com o facto de os novos atores políticos procurarem uma relação mais direta e uma comunicação mais direta com o eleitorado e sem essa necessidade de mediação. E por isso é que verificamos que Salvini, Trump, Bolsonaro são campeões das redes sociais, ao contrário, por exemplo, de Marcelo Rebelo de Sousa, que é bastante avesso às redes sociais, e há aqui uma simbiose, uma necessidade mútua de Marcelo dos mídia tradicionais, mas também dos mídia que consideram Marcelo um produto que vende, e um produto que de facto acaba por gerar audiências. Nós estamos de facto no nosso limite temporal. Agradecer naturalmente à professora Paula do Espírito Santo a excelente apresentação deste trabalho e que levanta de facto várias questões e dará certamente continuidade ao estudo destas temáticas. Agradecer a todos aqueles também que nos assistiram e creio que Maria João Cabrita ficará gravado no Facebook do Praxis a intervenção e, portanto, também
também para todos aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir em direto, terão a oportunidade de ter acesso a estes conteúdos também na nossa página. E agradecer mais uma vez e desejar naturalmente uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Obrigado igualmente. Obrigado. Obrigada. Deus, Também agradeço. boa tarde. Boa tarde. Obrigado.